Boa noite a todos. Vamos continuar nosso estudo de gaussianas. Então, na aula passada, nós falamos sobre variáveis aleatórias gaussianas, né? E hoje nós vamos falar de processos gaussianos. Tá? Então, lembrando, a variável aleatória gaussiana é aquela variável aleatória em que ela tem uma característica em que, se nós olharmos a função densidade e probabilidade dela, né? Lembrando que ela vai ser uma variável aleatória contínua. Se nós olharmos a função densidade e probabilidade dela, ela está centrada na média, né? Ela tem uma média, ela está centrada naquela média, e em relação a essa média, ela é simétrica, né? Apesar do desenho aqui muito mal feito, mas ela é simétrica em relação a essa média. Essa simetria indica então que se eu pegar aqui uma certa área, né, de um ponto A até um ponto B aqui, né, e do outro lado eu pegar a mesma área, né, vou chamar aqui de E e F, né, entendendo que o A é a mesma coisa que a distância daqui da média para o A é a mesma distância da média para o F, e a distância da média para o B é a mesma distância da média para o E. Então essas duas áreas, essa lado aqui e esse outro lado, eles são iguais, né? Eles vão ter as mesmas probabilidades, né? Além disso, outra característica marcante, né, é que o valor máximo, o pico, fica exatamente em cima da média, né? E aí a nossa função ela vai então diminuindo, né? À medida que eu vou me afastando da média, eu vou tendo uma probabilidade maior, a minha probabilidade vai diminuindo, né? Vou ter uma chance menor de ter esses valores, né? Então essa é a nossa gaussiana. E agora nós vamos falar de processos gaussianos. Então, primeira coisa, lembrando, uma das que nós falamos lá quando estávamos tratando de gaussiana, né, é que se eu tiver mais de uma variável aleatória gaussiana, né, eu posso juntar, né, eu posso, assim, quando eu tenho, vou botar de outra forma assim, quando eu tenho a soma de várias variáveis aleatórias que são gaussianas, né, cada uma delas multiplicada por uma determinada constante, o resultado é outra variável aleatória gaussiana. Então, se nós tivermos um vetor aleatório onde cada uma das variáveis aleatórias é gaussiana, a gente pode dizer que tem um vetor gaussiano. E esse vetor gaussiano ele vai nos dar uma outra gaussiana, uma variável aleatória gaussiana, que é dado pela combinação linear de todos esses elementos aqui, de todos essas variáveis aleatórias gaussianas, né? Então nosso vetor ele vai ser dito normal ou gaussiano se as variáveis aleatórias forem conjuntamente gaussianas também. E aí uma das características importantes é que quando a gente vai determinar então a função densidade de probabilidade dessa gaussiana aqui, essa função ela pode ser determinada pela minha matriz de covariância e pela matriz de médias, né? Então eu preciso ter essas duas matrizes para poder montar a função densidade de probabilidade para essa minha gaussiana conjunta, né? Vai ser dado por essa expressão aqui, 1 sobre 2π elevado a n sobre 2, n é o número de variáveis que a gente tem, né? Raiz do determinante da matriz de covariância, exponencial de menos meio, x menos m, onde, lembrando que o x é o vetor, né, de variáveis aleatórias e o m é o vetor média, vezes a matriz de covariância, vezes, novamente, x menos m. Então, tá. Então, isso aqui, até aqui é, inclusive, juntando um pouco no que nós falamos da aula passada, né, nas aulas passadas, né? Falamos de gaussiana e também, uma aula antes, falamos de vetores aleatórios, né? Então, aquela matriz de covariância, por exemplo, aqueles vetores de média, eles são aplicados para a gente determinar as funções gaussianas. E o processo gaussiano?
Bem, o processo gaussiano, ou o processo normal, ele vai ser aquele em que sempre que eu observar meu processo, né, em um determinado instante de tempo, eu vou estar enxergando uma gaussiana, certo? Então, assim, lembrando, nosso processo estocástico é é aquela função, né, aquele processo em que quando eu observo exatamente um determinado instante de tempo, eu tenho uma variável aleatória, né? Então, os processos estão mudando ao longo do tempo, mas quando eu observo em um determinado momento específico de uma variável aleatória. Então, toda vez que eu observar um processo e eu enxergar que ele, a qualquer instante de tempo, ele tem uma variável, ele forma uma variável aleatória que é gaussiana, então esse nosso processo, ele é um processo gaussiano, sendo que essas variáveis aleatórias que vão ser formadas, elas têm que ser conjuntamente normais, né? Conjuntamente gaussiana. Em outras palavras, o meu processo estocástico gaussiano, toda vez que eu fizer uma observação, eu vou ter um vetor aleatório, né? Uma posição para cada momento de observação. E eu posso combinar todas essas variáveis aleatórias de forma linear, né? Para ter uma, uma, uma gaussiana, né? Então, o meu processo estocástico ele vai ser gaussiano devido a conjuntamente ele ser gaussiano. E aí aqui alguns exemplos. Então, considerar um processo estocástico x de t de média zero e estritamente estacionário. Gaussiano, então essa aqui é a média zero e a média, como eu estou falando que ele é estritamente estacionário, lembrando que quando a gente fala em processo estacionário, o estritamente aqui, ele precisa de duas características, uma média constante, então eu já estou dizendo que a minha média é zero, e é preciso que a função de autocorrelação ela seja dada em função da diferença do momento das duas observações, né? E não dos momentos exatos de observação. Então depende desse tal. Esse tal a diferença de tempo entre observações. E aí aqui está dada a correlação entre os dois processos, né? Aí a primeira pergunta, então, calcular qual é a probabilidade, então, para esse processo estocástico, que é gaussiano, qual é a probabilidade do x1 ser menor do que 1? Então, como a gente vai tratar? A gente vai tratar como nós tratamos processo, variável aleatória, né, gaussiana. Então, quando eu pergunto qual é a probabilidade de um determinado valor, minha variável aleatória gaussiana assumir um determinado valor, que eu preciso? Eu preciso integrar aquela função densidade de probabilidade gaussiana. Só que como nós falamos, essa integração ela não é tão simples, né? Envolve cálculo numérico. Porém, nós temos as tabelas ou software matemático que já tem esses dados para gente. Que é aquela nossa tabela Z que nós falamos na aula passada. Então, é a mesma ideia aqui. Eu vou precisar o quê? Eu vou precisar olhar numa tabela ou usar algum software para me dizer qual é a probabilidade do meu processo estocástico, que é gaussiano, quando observado no tempo 1, ele assumiu um valor menor do que 1. Né? Então, lembrando, eu coloquei um tempo aqui, né? Estou dizendo quando eu estou observando. Então, estou observando uma variável aleatória. Aí, para nós olhar, para nós calcularmos, né? A nossa probabilidade que a gente precisa. A gente precisa da média, né, e da variância da nossa variável aleatória, né? Exatamente para fazer aquela normalização lá, né? O, o valor que eu estou observando menos a média dividido pela variância, né? Então faço essa normalização e com essa normalização eu vou olhar lá numa tabela para encontrar as probabilidades, né? Então eu preciso do que? Eu preciso da média e preciso da variância. A média já foi dada, né? Processo estacionário de média zero. Então x1, né, vai ser uma variável aleatória no tempo 1, onde a média é zero. O que eu preciso calcular agora? A variância. Como é que a gente calcula a variância? A variância é aquele segundo momento menos o quadrado da média, né? A minha média eu já sei que é zero, o quadrado da média vai dar zero, então eu preciso calcular meu segundo momento. Como eu calculo meu segundo momento?
Então a gente vai lembrar lá de autocorrelação, né? Então, nossa função autocorrelação, lembrando, ela é dada, nossa autocorrelação, ela vai, aqui eu tenho, ela vai ser dada pelo valor esperado do processo vezes ele mais um tal, né? Então essa é a nossa autocorrelação. Se eu botar, aqui era tal, então botei tal aqui, né? Se o meu tal for zero, o que vai ocorrer? Vai zerar esse termo aqui e eu vou ficar com o processo no tempo t vezes ele mesmo, né? Então vai ser o valor esperado do processo ao quadrado, né? Que é que é o próprio segundo momento, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu vou calcular esse segundo momento pelo quê? Pela autocorrelação. A autocorrelação dele quando tal é zero. Então a autocorrelação dele quando tal é zero, esse resultado aqui vai dar 1. Então essa variável aleatória que é gaussiana, que eu estou observando no tempo 1, ela tem média 0 e variância 1. E aí a gente olha na tabela. Então o x que eu estou olhando é 1 menos a média dividido pela variância. Vai dar 1 aqui, eu vou lá na tabela e verifico qual a probabilidade de resultado ser menor ou igual a 1. Né? Aí 0,84. A segunda questão, agora observando o meu processo em dois instantes de tempo diferentes, no tempo 1 e no tempo 2. E eu quero saber, eu observei meu processo a primeira vez, deu um valor. Observei a segunda vez, deu outro valor. Eu vou somar esses dois valores, eu quero saber qual a probabilidade do resultado ser menor do que 1. Aí, novamente, a gente vai tratar como variável aleatória. Pensando que x1 mais x2 é uma nova variável aleatória, né? Então, é uma função de duas variáveis aleatórias. Né? Então, assim, perceba que a gente passou tanto tempo estudando variáveis aleatórias, exatamente porque quando a gente vai tratar o processo, lógico que tem momentos, tem várias coisas que nós tratamos o processo de um modo geral. Mas quando nós damos valores para quando nós estamos amostrando o processo, né, nós temos variáveis aleatórias. Então eu tenho um processo que eu estou observando duas vezes, no tempo 1 e no tempo 2. Então eu estou pegando duas variáveis aleatórias. Eu estou somando essas duas variáveis aleatórias. Então uma função de variável aleatória. Eu quero saber qual a probabilidade dessa função, né, do valor dessa função ser menor ou igual a 1. Como nós falamos que nosso processo é gaussiano, então significa que nossas várias amostras elas são conjuntamente gaussianas. Então esse x1 mais x2 aqui também é uma gaussiana. Né? Então eu tenho o y, que é x1 mais x2, vai ser uma variável aleatória gaussiana, onde a média vai ser dada por quê? O valor esperado dos dois, né? Eu já sei que é zero os dois, então a média vai dar zero. E a variância? Então, a variância do y é a variância do x1 mais x2, né? Então, colocando essa variância do x1 mais x2 da equação e organizando, nós ficamos assim, com a variância do x1 mais a variância do x2 mais duas vezes a covariância do x1 com x2. A variância do x1 vai ser dada porque o segundo momento, né, do x1 menos o quadrado do valor esperado dele. Igual como a gente fez aqui em cima, né? Então, esse quadrado da média é zero. Né? Então, aqui inclusive está explícito, aqui não estava, né? Vai dar zero. E o segundo momento vai ser exatamente a autocorrelação no zero, né? Que vai dar 1. Então, 1 a variância do x1 e 1 também a variância do x2, né? Então, para esse processo aí, estocástico, então, tanto
tanto a média quanto a variância para os dois dão igual, nos dois momentos de observações. Né? E a minha covariância? Então a covariância vai ser o valor esperado x1 vezes x2 menos o valor esperado de x1 vezes o valor esperado de x2. Né? Então aquela mesma regrinha da variância, né? O segundo, se a gente fosse pegar, se fosse x1 e x1, né? x1 e x1 ficaria o segundo momento menos o quadrado do valor esperado. Né? Então aquela mesma regra da variância, só que não é a variável com ela mesma, são duas variáveis diferentes. Né? Então essa é a minha covariância, onde aqui é a minha autocorrelação, a diferença de tempo deles é 1, né? E aqui é o valor esperado ao quadrado, certo? O valor esperado ao quadrado, o valor esperado é 0 e a autocorrelação no menos 1, então a autocorrelação foi dada, né? Só colocar menos 1 no lugar do tal. Então eu vou ficar com 1 menos E aqui, né? Olha, desculpa, 1 sobre E, né? Pegando esse... tá com o expoente negativo aqui em cima. E assim, então, a minha variância vai ser dada pelo quê? Por 2 mais 2 sobre E. Então, essa é a minha variância. Valor esperado 0, variância. E o que eu concluo com isso? Que então o meu Y, que é a soma das duas amostras que eu vou fazer no meu processo gaussiano, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma normal, onde a média é 0 e a variância é dada por esse termo. E agora, para eu calcular a probabilidade? Aquela mesma ideia, o meu x, né? A probabilidade disso aqui é menor do que 1, esse 1 é meu x, né? Então, x menos a média, que é 0, dividido pela variância, que é esse termo aqui, né? Desculpa, eu estou botando variância meu desvio padrão, né? Dividido pelo meu desvio padrão, né? Que é a raiz quadrada desse termo aqui. E aí, então aqui eu tenho... E aí o resultado dessa continha aqui dentro, 0,6046. Olhando a tabela, 0,73 é a probabilidade de então acontecer isso, né? De eu observar duas vezes, uma no tempo 1, no tempo 2, e somar o resultado ser menor do que 1. Uma característica importante das gaussianas é que se meu processo ele é estacionário no sentido estrito, então lembrando, processo estacionário no sentido estrito, a gente faz a caracterização do processo em função da média constante e da autocorrelação depender apenas da diferença de tempo entre as amostras, né? Só que no caso da gaussiana, se meu processo for estritamente estacionário, ele vai ser estacionário também no sentido amplo, né? E uma forma de observar isso, uma forma de observar isso é entendendo pela própria característica, né? Então assim, se ele é estacionário no sentido estrito, eu tenho que ter as minhas amostras, quando elas estiverem defasadas, né, estiverem todas afastadas por uma certa mesma quantidade, além da média continuar constante e da autocorrelação depender só autocorrelação depender só das distâncias de tempo, eu preciso que a minha função densidade de probabilidade também se mantenha constante, né? Em outras palavras, a função densidade conjunta desse xt1, xt2 até o xtr tem que ser igual a do xt1 mais delta, xt2 mais delta, assim vai, né? Então a gente sabe que a média é constante. Eu já disse que ele é estacionário no sentido estrito, então a média é constante. A covariância ela vai ser dada pela diferença de tempo entre cada um dos elementos, né? Exatamente porque a minha autocorrelação vai ser dada também por essa diferença de tempo. Então a covariância também vai ser dada. Assim, a gente tem que as duas, esses aqui de cima, né? Essa conjunta aqui de cima e essa conjunta aqui de baixo, elas vão ter a mesma característica. Por quê? Porque o que eu preciso, né? O que a gente precisa para ser estacionário no sentido amplo
a gente precisa que a função da densidade de probabilidade seja igual para os dois. A minha função da densidade de probabilidade conjuntamente gaussiana depende de quê? Das médias e das covariâncias. Né? A média eu sei que é igual. E a covariância? A minha covariância depende só das distâncias de tempo de observação. Ou seja, esse delta, ele não entra aqui, né? Como ele não entra aqui, então a função que vai aparecer para essas amostras vai ser a mesma para a amostra de baixo. Então, por isso, no caso das gaussianas, se é estacionário no sentido estrito, ele também é estacionário no sentido amplo. Né? Outra coisa é quando nós temos dois processos estocásticos que são gaussianos, a gente pode dizer que eles são conjuntamente gaussianos se as variáveis aleatórias forem conjuntamente gaussianas. Então, eu tenho um processo que é gaussiano, esse aqui de cima, que é o do xt. Aí eu faço várias amostras, como a gente já falou, essas várias amostras são conjuntamente gaussianas. Eu tenho o y, onde eu faço também várias amostras, no T1', T2', e essas vão ser conjuntamente gaussianas. Os dois processos, eles vão ser conjuntamente gaussianos se quando eu juntar tudo, o meu resultado for também gaussiano. Né? Então, a combinação linear de todos eles tem que ser conjuntamente gaussiana. E assim eu tenho processos conjuntamente gaussianos. E aí, uma das conclusões sobre isso é que se os processos forem descorrelacionados, né, a covariância vai ser igual a zero. Então, lembrando, nossa covariância é aquela medida que diz a dependência numérica de um com o outro. Né? Sendo que, lembrando, tem a covariância e o coeficiente de correlação. Né? A covariância, as duas vão indicar o quanto existe uma dependência linear entre uma variável e outra. Só que o coeficiente de correlação, ele vai colocar normalizado de -1 a 1, né? A correlação vai ser máxima negativa quando o que ocorrer com um ocorrer com o outro exatamente inversa. Correlação máxima positiva a 1, quando o que acontecer com um acontece com o outro. E o zero é a descorrelação, a total descorrelação, né? E valores próximos de zero vão indicar descorrelação ou correlação muito fraca, e valores próximos de 1 ou -1 vão indicar uma correlação forte. Né? Tá? Então, para os processos estocásticos, a mesma ideia. A nossa covariância vai medir essa relação entre eles. Se eles forem descorrelacionados, a covariância vai dar zero. Isso ocorre quando os dois processos são independentes. Né? Então, eu posso ter dois processos gaussianos, os dois estacionários, e são conjuntamente gaussianos, mas podem ser independentes. Se eles forem independentes, a covariância vai dar zero. E aí, se eles forem independentes, a covariância deles dá zero, qual vai ser a função da densidade de probabilidade conjunta? Vai ser o produto da densidade conjunta isolada de cada um deles, né? Exatamente por serem independentes, né? Lembrando, quando o processo é independente, ou quando a variável aleatória é independente, a conjunta basta multiplicar as densidades marginais. Né? Então, esse é o nosso processo gaussiano. Né? Percebam que é basicamente a gente entender a parte de variáveis aleatórias e aplicar aqui, observar o processo em momento de tempo e entender que esse processo em momento de tempo é uma variável aleatória. Né? Tá? Com isso, nós concluímos nosso conteúdo de processo estocástico e a nossa última avaliação, a nossa avaliação final vai ser uma atividade que eu vou colocar disponível para vocês no CIGA, tá? E aí, junto com a atividade, eu coloco lá quando vocês devem entregar e passo mais algumas informações, tá? Até logo então, pessoal. Obrigado aí.